Concluída a guerra, esperava-se que o mundo caminhasse para um destino mais pacífico, mas não foi isso que aconteceu. E o mundo, entre aspas, também referimos à Europa, já que a África e a Ásia vão continuar sob a tirania das potências europeias. E a Ásia também com intervenção dos Estados Unidos e do Japão. Os Estados Unidos, falando neles, entraram na guerra quando eles entenderam que a Alemanha poderia ganhar a guerra. Comentamos isso na aula anterior, no vídeo anterior. A União Soviética, antes a Rússia, em 1917, mergulha numa revolução, que é principalmente um resultado da guerra, do que a guerra causou à população do país, a população russa, e os soldados apoiam em peso o Partido Comunista Russo, liderado pelo Lenin, e a Rússia mergulha numa revolução e se retira da guerra. Isso favorecia a vitória da Alemanha, porque agora ela ia unificar todo o seu exército para lançar contra franceses e ingleses. Foi nessa hora que os Estados Unidos pesaram seus interesses e romperam a neutralidade, lutando ao lado da Inglaterra e da França, com o pretexto de que alguém afundou navios civis, navios mercantes, navios de comércio dos Estados Unidos no litoral da Inglaterra, torpedeou esses navios, e isso provocou a morte de quase 900 pessoas e jogou a opinião pública dos Estados Unidos a favor da guerra, permitindo que o governo dos Estados Unidos entrasse na guerra. Um fato muito curioso é que a Alemanha não tinha nenhum interesse em aumentar o poder de fogo dos seus inimigos. Estão todos esgotados e aí os Estados Unidos entram na guerra com tropas novas, com milhões de homens descansados, com muito poder bélico, garantido pela sua economia, e eles ajudam a definir os cursos da guerra. Agora, os Estados Unidos têm uma forte influência sobre a Europa, influência econômica, política, eles ainda não vão ter exatamente a influência que esperavam, mas a partir de 1919, com o fim da guerra, os Estados Unidos, com governos liberais radicais, com governos capitalistas radicais, ligados ao que é hoje o Partido Republicano, acabam se isolando, adotando uma posição isolacionista, se afastando dos assuntos do mundo e se centrando na sua economia. E a única participação dos Estados Unidos no mundo é através do dólar, das suas intervenções econômicas, já que a guerra termina com a moeda de troca, com a moeda que vai estabelecer as trocas de comércio, sendo o dólar. Antes era a libra, mas a guerra leva à ascensão dos Estados Unidos e do Japão. Assim como a Segunda Guerra Mundial vai levar à ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética. A Primeira Guerra Mundial tem como grande vencedor os Estados Unidos. Os aliados, por outro lado, vão impor França e Inglaterra uma série de tratados punindo a Alemanha. O objetivo é evitar que a Alemanha volte a se tornar uma ameaça. Terminada a guerra, o Império Austríaco, que era um aliado da Alemanha, é dividido em várias nações, territórios que antes o Império Austríaco ocupava, assim como parte do território russo e da Alemanha é dividido para dar lugar a uma nova nação, a Polônia, de uma população que também não tinha um Estado, e outros países vão surgir também após a guerra, Estônia, Lituânia, Letônia. Esse projeto, ao mesmo tempo que ele enfraquecia o Império Austríaco e a Alemanha, ele também criou um cordão isolando a Europa Ocidental do comunismo soviético. O comunismo ele é uma ideologia e um projeto político que está muito fortalecido depois da guerra. Antes da guerra começar, as únicas vozes contrárias à guerra, que denunciavam a guerra, eram justamente socialistas e comunistas. Eles foram atropelados pelo discurso nacionalista xenófobo, que pregava a destruição dos franceses, que pregava a destruição dos ingleses, que pregava a destruição dos alemães.
né? Mas em todos os países haviam coletivos socialistas e comunistas que diziam que a guerra era uma inimiga dos trabalhadores, dos povos, dos pobres, e seriam eles que morreriam na guerra. Quando a guerra termina, essas vozes que antes eram desprezadas agora estão fortalecidas. A Alemanha vive, inclusive, um breve período de uma revolução comunista, que é esmagada, né? Mas, né, há uma influência do pensamento de esquerda na Europa. E por conta disso, cria-se um cordão isolando, né, a União Soviética da Europa Ocidental, e esses países vão ser governados por, né, grupos radicais, conservadores radicais, né, anticomunistas. Caso da Polônia, caso da Lituânia, da Estônia, da Hungria. A Alemanha, por sua vez, ela foi dividida. Aqui se vê com mais clareza, né? A Alemanha foi dividida, se criou um corredor para esse novo país, a Polônia, né? A Finlândia também surgiu como um estado, se desmembrando do território soviético. O território russo era outra região dominada pelos russos. A Polônia foi criada, tomando o território dos russos e da Alemanha, e se cria um corredor, uma saída para o mar para a Polônia, dividindo a Alemanha em duas, né? Mas aqui se vê claramente um pouco da mudança, como o mapa da Europa mudou, né? O que mudou na Europa, né? E aqui, né, olhando mais de perto, o tal do corredor polonês, que separou a Alemanha da Prússia Oriental, que tinha sido uma das locomotivas da unificação alemã, do Império Alemão, do Segundo Império, do Segundo Reich. Né? No passado medieval havia um Império Alemão formado pelos vários reinos, né? Um Império Germânico Cristão, que era chamado de Primeiro Reich, que nunca se unificou de fato, a não ser sob um imperador chamado Carlos V, quando ele foi forte para liderar essas comunidades, e mesmo assim ele não consegue conter os luteranos. Com a unificação da Alemanha, liderada pela Prússia, surgiu um segundo Reich, o segundo Império, e mais tarde o Hitler vai falar num terceiro Reich. Mas a Alemanha é dividida como forma de enfraquecê-la. Vão fazer o mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando vão dividir a Alemanha em duas, né? E a Polônia, né, surge como um território retirado tanto dos russos quanto da própria Alemanha, como a gente comentou. Né? A Alemanha perdeu seus territórios na África e na Ásia. Né? Ela perdeu a Tanzânia para a Inglaterra, perdeu Camarões para a França, perdeu a Namíbia para a Inglaterra. Também vai perder os territórios na Ásia. A expectativa do mundo agora era de que houvesse uma pacificação da Europa. Mas os aliados não estão interessados nisso. Franceses e ingleses, os vencedores da guerra, tinham outros planos. Todo mundo achava que era hora de enterrar os mortos. Mas isso não aconteceu. Os Estados Unidos tinham um plano, que foi levado à, né, realização depois da guerra, que era a criação de uma Sociedade das Nações, ou a Liga das Nações, na qual, né, os países usassem esse organismo internacional como forma de mediar os seus interesses, evitando guerra. O problema é que grande parte do mundo não vai fazer parte da Liga, por diferentes razões. Grande parte da Ásia e o Oriente Médio, toda a África, são colônias, são zonas de proteção ou colônias da Europa. E isso faz com que esses países, né, não façam parte da Liga. Eles ainda não existem como grupos independentes. Os Estados Unidos acabam se recusando a entrar na Liga porque eles estão adotando uma política isolacionista, se afastando dos problemas políticos do mundo e vão mergulhar numa corrida radical, né, do liberalismo dentro dos Estados Unidos, o mercado, até que um dia a economia explode, é a crise de 29. E com a explosão da economia dos Estados Unidos, por conta do descontrole dos gastos, dos investimentos, da falta de critério dos bancos para fazer empréstimos, da compra, né, desesperada das pessoas por ações de empresas que pareciam crescer infinitamente, e as pessoas consumiram suas poupanças comprando essas ações dessas empresas, e depois tudo quebrou. Né?
Mas, nesse momento, eles estão adotando uma posição isolacionista e, por isso, eles não participam da Liga. A Alemanha, né, acaba sendo retirada da Liga pelo Hitler. Né? O Japão se retira da Liga com a ascensão do fascismo, do militarismo fascista no Japão. A União Soviética foi proibida de participar. Assim, de fato, né, a Liga ficou muito atrelada aos interesses da Inglaterra e da França. E os grandes contendores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e Japão, estão de fora. Então a Liga, né, fracassou na sua promessa de unificar as grandes potências e encontrar um caminho de negociação, de diálogo que evitasse uma outra guerra, como foi a Primeira Guerra Mundial, com os traumas, a devastação, a destruição e a morte de milhões de meninos que a guerra provocou. Mas, terminada a guerra, todo mundo achava que era hora de enterrar os mortos. Já que ambos os lados têm milhões de mortos. E agora era hora de cicatrizar as feridas. Não foi isso que aconteceu. Na charge nós temos alemães, russos, franceses, ingleses. Não foi isso que aconteceu. Porque França e a Inglaterra tinham outros planos e eles vão impor, né, um tratado contra a Alemanha, um tratado de paz, que é o Tratado de Versalhes, que era uma proposta no qual a Alemanha não teve nenhuma posição, ela não podia opinar, era incondicional, ou seja, ela sofreu sem nenhuma condição, foi imposta a ela sem que ela pudesse colocar qualquer condição, e esse tratado responsabilizava exclusivamente a Alemanha, e somente a Alemanha, por toda a destruição, toda a devastação, todos os danos causados pela guerra. A Alemanha era a única culpada, vai ser a única acusada por tudo que aconteceu. É um tratado mesquinho, cujo único objetivo, de fato, era inviabilizar a Alemanha. Lembre-se, franceses e ingleses se uniram porque eles tinham muito medo da força da Alemanha. O objetivo agora é evitar que a Alemanha se fortaleça, que a Alemanha se recupere. Por isso eles vão impor um tratado contra ela, o Tratado de Versalhes, que um dia o Hitler vai descumprir, que vai abalar profundamente a economia, a estabilidade política e moral da Alemanha. A Alemanha é responsabilizada por todos os danos causados à população civil e às empresas em terra, em mar, aqui é mar, não é mar, né? Tá um erro, ou no ar. Né? Ela tem que pagar por tudo. Ela é a única culpada. Né? E vai pagar uma fortuna de bilhões de marcos, que é a moeda alemã, além de ter que entregar parte da sua produção industrial, parte da sua produção agrícola, independente se a população alemã passasse fome ou não, e vai ser proibida de possuir marinha e força aérea e vai ter que reduzir o seu exército de milhões de homens para 100 mil homens, né? Além de ter que indenizar todas as famílias das vítimas que morreram na guerra. Não importa, nas vítimas francesas, ingleses, não importa se fosse verdade ou não. Eu chegava lá e alegava que eu perdi um parente na guerra por culpa da Alemanha. A Alemanha ia ter que indenizar perpetuamente essas famílias, ou seja, pagar uma pensão todos os meses para milhões de famílias francesas e algumas inglesas também, por conta disso. Então é um tratado que visava simplesmente destruir a Alemanha, incapacitá-la. Né? Esse tratado vai gerar um ódio profundo entre os alemães, que um dia vão responsabilizar o governo alemão que teve que assinar esse tratado, que não teve outra alternativa senão assinar, vão responsabilizá-lo, né? E vão se inclinar em favor dos nazistas, do fascismo alemão. Vale lembrar que em 1919 a Alemanha se torna uma república, era um império, uma monarquia com um Kaiser, e a república, um governo democrático que surge num país que não tinha tradição democrática, acaba sendo o governo que tem que negociar, tentar minimizar, mas não conseguiu, porque era incondicional, não tinha como impor qualquer condição. É um governo que vai tentar, né, minimizar os estragos provocados pelo Tratado de Versalhes, mas é um governo democrático, o governo que recebe o tratado para quem o tratado é imposto. Os nazistas vão acusar esse governo de ter traído a Alemanha, a democracia, a liberdade, o governo da maioria traiu a Alemanha. É preciso um governo de força, um governo que restaure a força da Alemanha.
É um discurso sedutor, mas que não está apenas na Alemanha, ele está se espalhando pela Europa. A Alemanha é obrigada a pagar 270 bilhões de marcos de reparação para as potências europeias, como eu disse, além de uma série de outras penalidades. No resto da Europa, nesse momento, organizações extremistas alimentadas por aquele discurso nacionalista, primeiro os franceses, primeiro os alemães, primeiro os italianos, primeiro os ingleses, estão se fortalecendo. É o fascismo, cuja palavra expressa um símbolo de poder do Império Romano, o fastio, né? A unidade romana. O fascismo pregava que não existem classes sociais, não existem trabalhadores e banqueiros, somos todos italianos, somos todos alemães. A nação, olha como o discurso nacionalista gerado pela guerra é forte. A nação é a única coisa viva. A população obedece à nação. E a nação é encarnada por um líder forte, um líder que representa a nação. O líder tem que ser cegamente obedecido. Desobedecer o líder é trair a nação. É um discurso militarista, machista, xenófobo, racista, e anticomunista que surge nessa época. O comunismo e o socialismo eles eram internacionalistas. O Marx dizia: trabalhadores do mundo inteiro, univos, juntem-se. O fascismo é exatamente o contrário. Diz que não há nenhuma proximidade, afeto, aliança entre um trabalhador francês e um trabalhador alemão ou um trabalhador italiano. Porque o que importa é a nação. E logo a ideia de nação vai ser substituída pela ideia da raça, porque é a raça que faz a nação. É o racismo, a xenofobia fascista, que vai principalmente se apresentar na Alemanha. Eles são anticomunistas, são contra sindicatos, são contra a arte, são contra a cultura, são contra os intelectuais. É um pensamento conservador, um pensamento pobre, um pensamento que tem pouca elaboração e que prega a força, o direito do mais forte. A democracia nos traiu. A força é o que interessa, a força é o que mantém a nação, é o que mantém a raça. Então é um discurso que cada vez mais caminha para um contexto de xenofobia e de ditadura. A ditadura, dessa visão. E nenhuma outra visão de sociedade é aceita. Todas as outras têm que ser eliminadas, sejam os liberais, sejam os comunistas. O fascismo vai ser visto como uma elaboração, uma leitura da sociedade capitalista, mas numa sociedade capitalista não democrática, já que, ao contrário do que muita gente pensa, o fascismo ele não é uma economia planificada como foi o comunismo soviético, ele não é uma economia de Estado, ele é um poder político, que prega a raça, a nação e a raça como as principais referências da sociedade. Mas ele não é contra os bancos, não é contra os donos das fábricas, ele não é contra os proprietários. O fascismo não é contra a propriedade, ele não abole a propriedade, ele não confisca a propriedade de ninguém. O socialismo pregava o fim da propriedade, a igualdade, a posse de todos pelos bens comuns. O fascismo acaba, por conta do medo do comunismo, sendo financiado na Itália, na Alemanha, entre outros lugares, por grandes empresários e grandes banqueiros que têm medo do comunismo, têm medo do discurso comunismo, do fim das classes sociais pela destruição da burguesia e do fim da propriedade privada. Por isso, ganha financiamento, vai ser financiado por grandes empresários, por grandes banqueiros, por grandes proprietários rurais. E o fascismo não é um fenômeno só da Alemanha ou só da Itália. Ele é um fenômeno que está surgindo na França, na Espanha, em Portugal. Portugal e Espanha vão ser ditaduras fascistas também. Surge na Inglaterra, na Áustria, na Polônia. O fascismo cresce no Brasil, nos Estados Unidos, aonde eles vão se aproximar da Ku Klux Klan, vão ter em comum. Em 1922, o Mussolini, líder do partido fascista italiano, toma o poder num golpe de Estado, derrubando o Estado democrático. O fascismo, por ser militarista, pregar a força, a violência como forma de eliminar os opositores, atraiu aqueles jovens que sobreviveram à guerra das trincheiras, que voltam traumatizados, que não encontram emprego, que não conseguem se reencontrar na própria família, que não encontram mais as companheiras, as namoradas, as esposas,
que não encontram emprego, que só têm como experiência de vida a violência, porque são meninos que foram para as trincheiras e os que voltaram homens, né, amadurecidos, mas profundamente abalados psicologicamente pela violência. É a principal das mutilações que a guerra deixa nas pessoas, é a emocional. E esses homens que agora só conhecem a violência como referência se aproximam do discurso radical do fascismo. São eles que vão compor a base das falanges fascistas, como eram chamadas as organizações fascistas. Em 22, o Mussolini toma poder na Itália, né, com as camisas negras. No Brasil, tu vai ter um movimento muito parecido, o movimento integralista, mas que acabou sendo enfraquecido muito com a ascensão do Getúlio ao poder, com a ditadura do Getúlio, que vai acabar se voltando contra os integralistas. Na Alemanha, no entanto, o partido fascista vai se chamar Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Muita gente vai confundir isso com um partido de esquerda. Não tem nada mais à extrema direita do que era o Partido Nazista Alemão. Porque as pessoas fazem uma interpretação errada, e daqui a pouco eu vou mostrar uma série de matérias da imprensa europeia e da imprensa alemã sobre essas questões. As pessoas no Brasil tendem a ler algumas expressões de maneira completamente errada. Eu sempre uso como exemplo a palavra parents. Parents em inglês são pais. Mas se a pessoa não tem um domínio, tem uma leitura pobre, vai achar que são parentes. A mesma coisa temos aqui com a questão do nacionalsocialismo. É uma palavra só. A Alemanha, quando ela cria uma palavra nova, ela junta palavras. Então, nacionalsocialismo não é são duas palavras separadas, é uma única palavra que pregava o nacionalismo como expressão da nação. O socialismo aí não conta nada. É como achar que o partido do presidente Bolsonaro, que ele se elegeu, o PSL, Partido Social Liberal, era liberal ou era social, de esquerda, né? Não é isso. As palavras não dizem as mesmas coisas quando estamos tratando de política. Elas não representam ideias claras. O que conta é a ação dos partidos. No caso do Partido Nacional Socialista Alemão, ele é um partido de extrema direita, um partido fascista, que está surgindo no início do século, da década de 20, se fortalecendo. Isso aqui é uma foto que a princípio pode ser em Viena, na Áustria, mas também pode ser, na verdade, em Munique. Há uma confusão. Alguns atribuem a uma manifestação em Viena, mas é provável que seja mesmo em Munique, já que o Hitler, em 1914, quando a guerra explode, ele já estava em Munique. E eu falei para vocês que a guerra foi uma grande festa, atraiu multidões, todo mundo achou que ia ser uma festa, uma farra. E aí, quando a guerra começa, os homens vão em massa, os jovens, os homens vão em massa para se alistarem, para irem para a guerra, contra o inimigo, contra o outro, contra o francês, contra o alemão, contra o inglês. E aí o historiador, que é um bicho que está sempre procurando coisa, alguém localizou no meio da multidão uma figura que tem muita possibilidade de ser o Hitler. Não há absoluta certeza, mas é muito possível que seja ele. Quando a guerra começa, em 1914, o Hitler já é um adulto. Ele já está com 25 anos. Ele se frustrou muito ao longo da vida. Ele queria ser pintor, foi recusado pela Escola de Belas Artes de Viena. Lembre-se, o Hitler é austríaco, ele não é alemão. Ele tem ascendência germânica, mas ele também é possível, bem provável que ele também tivesse ascendência judia, mas ele é um austríaco, ele nasceu na Áustria. E quando vai para Viena tentar a sorte como pintor e fracassa, ele chega a morar na rua, passar fome, e nas ruas ele já toma conhecimento, já se aproxima das ideias radicais, principalmente de ideias xenófobas e antissemitas contra os judeus. Os judeus eram perseguidos desde a Idade Média na Europa. No início do século XX, quando aquelas ideias de sub-raças predominam, os judeus começam a ser tratados também em algumas regiões da Europa como uma subespécie humana.
mas também são responsabilizados ao mesmo tempo pela crise na Áustria, pela fome. E o Hitler, morando nas ruas, tem contato com essa propaganda. Ele começa a alimentar o espírito antissemita dele, antijudeu ali, também anticomunista, porque ele era contra os judeus, e o Karl Marx, que é a grande referência para o comunismo europeu. Foi o Marx que escreveu o Manifesto Comunista, que escreveu o Capital e tantas outras obras, que organizou a Liga dos Comuns, que vai ser mais tarde o Partido Comunista na Inglaterra. O Marx, além de ser um cidadão germânico, ele é um judeu germânico e comunista. Então, na cabeça do Hitler, ele vai juntar a questão judia com a questão do comunismo. E vai dizer que os judeus lideravam uma grande conspiração internacional comunista contra a Alemanha, por exemplo. Vai pregar isso no Mein Kampf. O fato é que o Hitler se apresenta como voluntário para a guerra e luta na guerra. Aqui está uma foto dele. Ele está aqui, ainda não tinha o bigodinho que ele vai adotar lá por 1925 para 26. Quando um publicitário norte-americano vai sugerir para ele que ele tinha que ter uma marca registrada. E aqui ele está com um grupamento de homens com quem ele serviu. Nessa foto todos morreram, exceto ele e essa cachorrinha. E o comandante deles era um judeu, por isso também o Hitler tem uma grande frustração com os judeus, porque recebia ordem de um judeu. E em algumas vezes ele achou que tinha merecido medalhas por missões valorosas e não recebeu, e culpa o comandante dele por isso. E o comandante dele tinha adotado uma cadelinha que vivia com eles nas trincheiras. Eles estão nas trincheiras. E volta e meia, o Hitler, quando o comandante não estava olhando para se vingar dele, o Hitler surrava, espancava essa cadelinha. E teve um dia que eles estavam todos recolhidos na trincheira e ele viu a cachorrinha e resolveu sair atrás para surrar ela. Isso é um relato real. E uma bomba, um morteiro disparado por francês ou inglês, explodiu no interior da trincheira onde estavam todos os outros. Todos eles morreram, com exceção do Hitler e da cachorrinha. A partir de então, ele se tornou um amante de animais. Começou a adotar animais. Ele amava animais, se torna vegetariano, não come mais animais. Isso não impede de ser um radical criminoso, o maior criminoso da história da humanidade, como é apontado por muitos. Embora ingleses e franceses também cometeram crimes bárbaros nas colônias na África e na Ásia. O Hitler sobrevive aos 4 anos de brutalidade na trincheira. Quando termina a guerra, ele volta para Munique, está vivendo na Alemanha, e ele está desempregado, ele está sem emprego. Em 1919, surge o Partido Fascista Alemão, em Munique, capital da Bavária. Em 1920, ele muda o nome para Partido Nacional Socialista, aqui tem que ter um hífen, é uma palavra só, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E vai incorporar ex-combatentes, que são liderados por um sujeito chamado Ernest Röhm. O Röhm é um homossexual, mas o partido nazista ainda não fez essa depuração contra os gays, que vai fazer mais tarde. E o Röhm é o líder das SA. Eu disse SS, eu acho que é as SA. Que são tropas de choque nazistas que andam pelas ruas espancando sindicalistas, professores, trabalhadores que protestam, comunistas, movimentos de mulheres que pedem voto. O Hitler é convocado pelo chefe de polícia de Munique, como ele estava desempregado, é chamado pelo chefe de polícia de Munique para se infiltrar nesse partido, porque a polícia estava identificando as organizações radicais de extrema-direita na Alemanha, porque eles estavam se tornando uma possível ameaça à democracia, e por isso ele é chamado para se infiltrar, entrar no partido como espião da polícia. Ele começa a comparecer às reuniões, acontece numa cervejaria, e com o passar dos dias em que ele frequenta as reuniões, ele vai se identificando com o discurso radical de intolerância, xenófobo e extremista do partido nazista, e acaba desertando da polícia e se tornando de fato um membro do partido.
e acaba se tornando uma liderança no partido. Hitler se descobre como um orador radical, como uma pessoa que conseguia, né, atrair a atenção do homem médio comum com um discurso radical, com um discurso contra a democracia, contra o liberalismo, contra o comunismo, contra os judeus. E que tinha uma influência, um carisma quase hipnótico sobre parte da massa que o escutava nos discursos. Ele fala por horas e horas e cada vez vai se tornando mais e mais uma referência em Munique para os fascistas. E ele acaba disputando o poder dentro do partido, se torna o único líder, coloca o partido a serviço dele. E em 1923, com uma aliança com outros grupos da extrema-direita, ele tenta um golpe de Estado, putsch de Munique. Né? Tal qual o Mussolini havia feito na Itália, tomado o poder à força, o Hitler também tenta tomar o poder num golpe, mas fracassa, porque as forças de segurança permanecem leais ao governo de direita, que é um governo da direita na Bavária, e ele acaba sendo preso, ele é ferido na nádega, né? É preso. O juiz, no entanto, que o condena por conspiração, tentativa de golpe de Estado, é um juiz que já é simpatizante dos discursos do Hitler e ele é condenado a uma prisão com uma série de regalias. Ele é condenado a cumprir pena num quartel, numa estrutura militar, com direito a um quarto reservado para ele, com direito ao secretário dele, o Rudolf Hess, que é o cara que vai acabar anotando, né, as ideias do Hitler. Quando o Hitler resolve escrever uma biografia dele mesmo, Mein Kampf, Minha Luta. No Mein Kampf, o Hitler expressa todas as suas ideias antissemitas, radicais, anticomunistas, está tudo lá. Né? É um punhado de discursos desordenados, né, pregando crime contra todos aqueles que discordassem dele e do partido nazista. Por que fez tanto sucesso entre a população alemã mais tarde? Por conta do contexto social, né? Porque se a gente lê o Mein Kampf, hoje a gente fica pensando, como é que as pessoas se deixaram levar por isso? Mas se a gente olhar para o mundo atual, a gente está vendo também que muita gente está se deixando levar por coisas estranhas. Em 1923, ele tenta o golpe, portanto, à frente de uma força de 15 mil membros da SA, fracassa, é preso. Né? Mais tarde, ele vai se voltar em 1934 contra a SA. Eles eram tão radicais que nem ele conseguia controlá-los. E aí, num episódio chamado A Noite dos Punhais, ou A Noite das Facas Longas, a liderança da SA é toda assassinada pelo Hitler e os comparsas dele. Há uma luta política dentro do partido nazista e o Hitler resolve eliminar essa organização nazista, a SA, e cria uma nova, a SS, que depois vai ser responsável pelos campos de extermínio, entre tantas outras coisas. O Hitler cada vez mais se torna uma figura emblemática para uma parte da opinião pública alemã. Ele é um radical, mas ele tem esse poder de influência sobre as pessoas. Ele cumpre pouco mais de 6 meses de prisão. E em 1925, o Mein Kampf, com essa capa aqui, o Mein Kampf chega às livrarias. Ele vende razoavelmente bem para a época, mas não chega a ser um estrondo, um sucesso. Ele vende na Bavária, mas que é, né, o estado onde fica a capital, Munique, onde eles estavam. Mas no resto da Alemanha tem pouca expressão ainda. E aí o Hitler conhece o Goebbels. O Goebbels, né, é o gênio do mal do partido nazista. Ele é um gênio da comunicação, ele é o cara que cria a propaganda de massa, como tu transformar a propaganda num meio de influenciar as massas. Mais tarde, já na ditadura nazista, o Goebbels vai transformar a imprensa, o cinema, o rádio, os livros, os jornais, tudo, os livros didáticos, tudo em meio de propaganda nazista, em meio de doutrinar a população alemã. Né? Em 26, ele e o Hitler se aproximam, né? E o Goebbels começa a cultivar uma imagem, né, do Hitler. E eles desistem da luta pelo golpe e se entregam às eleições, conquistar a população alemã pelo voto. Na mesma época em que o Hitler adotou o bigodinho como emblema, ele também, né, adotou a suástica, que era um símbolo, né,
indiano, um símbolo de progresso, de movimento, um símbolo milenar, havia milhares de anos que a suástica era um símbolo de prosperidade, e com o Hitler ela se torna completamente maculada. Nunca mais ela vai ser a mesma. Ela representa um símbolo do mal, da tragédia, da destruição, da maldade, do crime político que eliminou milhões de pessoas, né? Então nós temos uma Alemanha entre as duas guerras, né, que em 1929 sofre com o Tratado de Versalhes. Em 21 o Hitler se torna o líder do partido nazista. Em 23 ele tenta um golpe, é preso, na cadeia escreve o Mein Kampf. Entre 24 e 29 a Alemanha estava começando a se recuperar da crise violenta deixada pelo Tratado de Versalhes e pela derrota da guerra. Ainda estava muito longe disso, há muitos desempregados, há muita falta de alimentos, há inflação, mas aí vem a crise de 29. E a crise de 29 devasta de vez a fraca recuperação da Alemanha, destrói com a moeda alemã. Os alemães, né, mergulham num desemprego assustador. E o Partido Nazista, que elegia uma meia dúzia de deputados nas eleições, depois de 1930, nas próximas eleições, em 32 e 33, vai se transformar no maior partido da Alemanha. A crise de 29 precipitou a ascensão, o crescimento de duas forças políticas opostas dentro da Alemanha. O Partido Comunista, que vai lutar, né, contra os efeitos da crise, que os patrões paguem a crise, não os trabalhadores, e o Partido Nazista. O medo do crescimento do comunismo leva a elite nazista a se aproximar do Hitler. A elite nazista que em parte o desprezava, a grande imprensa, os generais, os grandes banqueiros, os grandes empresários, se aproximam do Hitler porque vem nele um meio de combater o comunismo, de destruir a ameaça comunista. De fato, o Hitler vai fazer isso, mas vai fazer muito mais, né, quando se tornar ditador da Alemanha. A crise, portanto, é um divisor de águas, né? Porque com a crise de 29, o Partido Nazista deixa de ser um partido de punhados de milhares e se torna um partido de milhões. E até 1945, esse partido vai ter mergulhado a Alemanha na maior tragédia da história da humanidade, na Europa, pelo menos. E isso é uma questão que nós vamos discutir mais à frente. O nazismo, como uma manifestação do fascismo, ele prega a uniformidade, ele é contra a diversidade, essa coisa que a gente falou hoje de identidade para homossexuais, para mulheres, para índios, para negros, né? As questões que diferenciam as pessoas e têm que ser valorizadas, porque há uma diversidade humana. Isso não tem espaço no fascismo, no nazismo. Eles pegam a uniformidade. Só existe o alemão, só existe o germânico, só existe o inglês, só existe o francês. É um espírito de corpo, um corporativismo nacionalista, um único corpo. Por isso, ainda hoje, na Europa, quando a imprensa e os estudiosos falam em movimentos nacionalistas, grupos nacionalistas, eles estão falando do fascismo, do neonazismo. O nacionalismo na Europa se tornou um sinônimo de fascismo, diferente do terceiro mundo, onde ele vai ter uma característica diferente. Na Europa, quando falam em ultranacionalistas, em nacionalistas radicais, estão falando de fascistas. O Hitler pregava no Mein Kampf que não existem classes sociais. Ele não inventou isso. Ele está, né, sintetizando ideias do fascismo que estão por toda a Europa. Não há classes sociais. Quem inventa isso de divisão em classes sociais é o comunismo. O comunismo quer nos dividir em pobres, em ricos, em brancos, em negros, em mulheres, em homens. Não existe nada disso. Nós somos um único corpo. A Alemanha, uma única raça. E aqueles que não se enquadram nessa raça têm que ser eliminados. Portanto, não existem classes sociais, não existem banqueiros e trabalhadores, quem coleta o lixo, somos todos iguais. Né? Não há esquerda nem direita, embora o fascismo vai ser um partido de extrema direita, né? Mas eles dizem que não há nem esquerda nem direita, que isso também não existe, que isso foi inventado para dividir os alemães.
né? E que a democracia não pode ser aceita. Ela tem que ser eliminada, não apenas porque ela levou, entre aspas, à destruição da Alemanha, é o que o Hitler diz, por conta do Tratado de Versalhes, imposto na Alemanha, mas também porque a democracia pressupõe a diversidade e as diferenças. E a uniformidade do fascismo, ela não convive com isso, ela não aceita essas diferenças, essas, né, mudanças, essa diversidade, né? Eles dizem que tanto classes sociais, quanto esquerda e direita, quanto a diversidade são invenções do bolchevismo. O bolchevismo na Europa é uma expressão para sintetizar o comunismo, já que o Partido Comunista Russo é o partido liderado pela ala bolchevique, né, pela ala da maioria. E por conta disso, o bolchevismo se tornou sinônimo de comunismo, de marxismo. Só a Alemanha, né, é isso que eles pregam. Qualquer outra interpretação não existe. Somos contrários, né, a qualquer outra interpretação. Só existe a Alemanha. E a Alemanha é o resultado da sua raça. De uma raça forte, de uma raça pura, de uma raça que nasceu para dominar, para eliminar os fracos. Está tudo isso lá no Mein Kampf. Em meio à crise em que a Alemanha é jogada, em 29, as elites apoiam esse discurso de uma ordem social, uma ordem que é contra greves, contra sindicatos, contra professores, contra a cultura, contra mulheres, contra minorias. Pregam a ordem, a manutenção da ordem, ou seja, que os negócios não podem ser atrapalhados, né? E querem um governo forte que proteja os negócios, proteja a economia. O exército, por sua vez, principalmente os jovens oficiais, são seduzidos pelo discurso militarista do Hitler. Aqueles homens que viveram aquela experiência das trincheiras e sobreviveram e são formados no autoritarismo e na violência, eles se identificam com esse discurso de grandeza pregado pelo Hitler, esse discurso de que a Alemanha merecia voltar a ser grande, que a Alemanha merecia voltar a ocupar um lugar no mundo, né? Por fim, né, o Hitler prega o fim dos sindicatos. Os sindicatos, né, eles são organizações que representam os trabalhadores, sindicatos de bancários, sindicatos de metroviários, sindicatos ferroviários, é quem administra os interesses, é o síndico, quem mora em prédio tem um síndico, que é o cara que administra os interesses dos moradores. Os sindicatos são escolhidos, eleitos, né, de tempos em tempos para representar os interesses dos trabalhadores. O Hitler prega o fim dos sindicatos, por conta dessa coisa de que não tem classe social, portanto não tem trabalhador e patrão, né? Por fim, há uma perseguição à livre expressão, à liberdade de expressão e artística e cultural. O fascismo, ele é contra a arte, porque a arte pressupõe a crítica, pressupõe a diversidade. O artista é aquele que questiona o mundo a partir da sua arte. É aquela pessoa que tem uma sensibilidade sobre o mundo e expressa essa sensibilidade através da sua arte. Portanto, a arte, a cultura, a educação, o livre pensamento, a livre expressão são contrários ao autoritarismo, à uniformidade, ao poder do líder pregados pelo fascismo. Com isso, artistas, intelectuais, professores, cientistas passam a ser perseguidos. A ciência e a arte são inimigos do fascismo. Há o tecnicismo, aquela ciência que serve exclusivamente para os interesses do partido da Alemanha, né? Da raça alemã, e que, portanto, não vai criticar a política, não faz política, não é uma expressão da sociedade, é uma expressão do poder do partido. A arte, da mesma maneira, cede espaço para a propaganda, não há mais arte como expressão, como liberdade de expressão. Agora predomina a propaganda. O Goebbels vai impregnar a Alemanha com essa propaganda fascista, né, tornando o líder sinônimo, Hitler, o líder, sinônimo da raça alemã, o líder da raça. Por fim, para concluir com este material que nós estamos discutindo, a gente vai voltar um pouco para o presente para ver como a Europa hoje explica, né, essa ascensão da extrema-direita e como ela diz com todas as letras que na Europa a extrema-direita é o nazismo, é o fascismo. Eles não fazem essa concessão ou muito menos esse equívoco, né, que é feito por alguns brasileiros. A falta de ciência é uma inimiga, né, da
compreensão do mundo. Né? Então isso aqui é o Deutsche Welle, né? É o maior jornal alemão publicado em várias línguas, inclusive em português. Né? E aí é uma matéria, né? A perigosa tolerância com o extremismo de direita, extrema direita. No país dos crimes nazistas, violência da extrema direita é ainda hoje subestimada, minimizada e até aceita. História ensina aonde essa turba pode chegar quando se alia à frustração social. É uma matéria, tem aqui inclusive o link, que vai associar, né, a ascensão da extrema-direita neonazista na Alemanha, o risco, o perigo do crescimento da extrema-direita neonazista na Alemanha. Né? Portanto, está bem claro aqui, ó, crimes nazistas, violência de extrema-direita, né? Está bem claro que quem está falando isso é o Deutsche Welle, maior jornal alemão. Essa matéria é de 28 de 8 de 2018, é só jogar na internet que vocês acham. Né? E aqui também a matéria segue, a mesma matéria, né? Na qual eles novamente mostram de forma clara a associação entre nazismo e extrema-direita. Quando a noite cai na cidade saxã de Chemnitz, Alemanha, né, saxã, o trabalho de muitos jornalistas chega ao fim. A situação é muito difusa e perigosa para permanecer nas ruas, ou seja, a imprensa não consegue cobrir. Grupos violentos de radicais de direita andam por toda a cidade. E incidentes ocorrem toda hora. Um repórter teve o nariz quebrado. Um homem faz a saudação nazista diante das câmeras de TV e ameaça o jornalista. Centenas de neonazistas, hooligans e moradores violentos querem dar vazão à sua agressividade. A polícia não consegue controlar a situação, pois falta pessoal. O resultado é um dia ruim para a sociedade livre. Há anos que grupos neonazistas se organizam em torno de clubes de futebol, do clube de futebol local. Né? O nome, né, NS Boys, já diz tudo sobre suas intenções, os hooligans. Em alguns bairros, grupos de direita tentam obter o controle sobre as ruas. Eles agem dentro do padrão de uma subcultura que se espalhou pelo país. É interconectada e troca experiências, ou seja, estão na internet também. Né? São grupos pequenos, mas bem treinados e eficientes. Foi assim que eles, em pouco tempo, conseguiram organizar a manifestação de 27 de agosto de 2018. A matéria está tratando sobre um ato que acontece nessa cidade da Alemanha, né, Chemnitz, e que vai reunir grupos de neonazistas de extrema-direita. Aqui tem mais matéria, vocês podem parar depois para continuar lendo, tá? Eu quero mostrar mais alguma coisa que a imprensa trata. Esse é o Deutsche Welle, grande jornal de língua alemã, que também publica em português. Isso aqui é o Notícias ao Minuto, é um site de imprensa de Portugal, é um dos grandes portais jornalísticos de Portugal, fala de uma matéria na Eslovênia, um ex-território soviético. Polícia eslovena investiga surgimento de grupo armado de extrema-direita. Extrema-direita, veja o que o jornal está falando, jornal português. Né? E aí diz, a polícia eslovena iniciou uma investigação após a divulgação nos médias sociais, português, nos meios sociais, de fotos e vídeos de um grupo de homens armados e encapuzados, liderados por um ex-candidato presidencial de extrema-direita, que é, né, o neonazismo, como eles tratam na Europa. O El País é o maior jornal da Espanha, é um jornal de centro-direita, um jornal conservador, moderado. E é o país, né, em 2018, também em setembro de 2018, a ultradireita, a extrema-direita, ganha força na Suécia à custa dos partidos tradicionais. A formação radical SD, é o nome do grupo, ficou em terceiro lugar nas eleições, né, segundo as pesquisas. Os sociais-democratas, centro-esquerda com centro-direita, obteriam 28% dos votos, o pior resultado de sua história, enquanto que a extrema-direita cresce, né? E aqui, integração ou xenofobia, mais ou menos, Europa. 7 milhões de suecos foram convocados a votar nesse domingo numa eleição inédita no país, onde a ultradireita finalmente conquistou um espaço importante no panorama político. Né? Com 96% das urnas apuradas, o xenófobo Partido dos Democratas Suecos, olha só, é um partido nazista, mas eles chamam de democratas suecos, alcançaria 17,6% dos votos, o melhor resultado de sua história. É a extrema-direita, né? Fazendo, né, estardalhaço pela Europa. Aqui o Deutsche Welle, novamente, né, aquele mesmo jornal alemão, uma outra matéria. Né? E aí, né, bom, nem precisa ampliar. Como a extrema-direita chegou ao poder na sociedade.
Na Alemanha, avanço dos populistas de direita expandiu a fronteira do que pode ser dito, ou seja, do que não pode, do que pode ser dito, daquilo que a gente considera politicamente incorreto, como agredir as pessoas por questões étnicas, sexuais, etc. e tal. Discursos que antes eram tabu agora se tornaram normal, também em parte do seno da sociedade, ou seja, o discurso da extrema-direita, que se diz um discurso contra politicamente correto, ele está ganhando espaço na sociedade, diz o Deutsche Welle. De novo, Deutsche Welle. As conexões entre os neonazistas dos Estados Unidos e da Alemanha. Neonazistas dos Estados Unidos e da Alemanha. Sob o pretexto de unir a direita dos Estados Unidos, a direita, né, mas na extrema direita, né, nos Estados Unidos, manifestantes de Charlottesville, foi uma manifestação que teve, né, em 2018, exibiram suásticas e bradaram slogans antissemitas contra judeus. Um lembrete de que os laços transatlânticos da ultradireita, neonazista, suástica, slogans antissemitas, ultradireita, remontam a antes da Segunda Guerra. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que os laços transatlânticos, os laços entre grupos de extrema-direita nazistas alemães e nos Estados Unidos, remontam a antes da Segunda Guerra Mundial, quando a Ku Klux Klan nos Estados Unidos e o Partido Nazista na Alemanha simpatizavam muito um com o outro. Grupos de extrema-direita na Alemanha, grupos extremistas de direita na Alemanha, o Deutsche Welle de novo. A morte de um policial na Bavária, assassinado por um desses grupos, trouxe a público o movimento de extrema-direita Reichsbürger, né, que é nazista. No país há cerca de 30 entidades neonazistas, extrema-direita neonazistas, em parte pouco conhecidas e monitoradas pelos órgãos de segurança. Show de rock reúne centenas de neonazistas na Alemanha. É o Deutsche Welle de novo, esse jornal alemão. Pela segunda vez em menos de um mês, cidade do estado da Turíngia se torna ponto de encontro da extrema-direita. Neonazistas, extrema-direita. Quem está dizendo isso para vocês é a imprensa alemã. Não sou eu, é a imprensa alemã. Então, pela segunda vez em menos de um mês, cidade do estado de Turingia se torna ponto de encontro de extrema-direita a partir de protestos de moradores. Apesar de protestos de moradores, desculpe. Polícia estima que 1.000 neonazistas, extrema-direita, 1.000 neonazistas participaram do evento. Se juntaram num festival de música de neonazistas. Né? E aqui, aqui uma matéria também do Deutsche Welle, ridicularizando, né, a questão do Brasil. Né? Brasileiros criam um debate que não existe na Alemanha, que é o debate de que o nazismo era de esquerda. Aí diz um renomado historiador, professor universitário da Alemanha, nunca tinha visto essa discussão sobre o nazismo ser de esquerda na Alemanha. Lá é muito simples, trata-se de extrema-direita e ponto. Essa discussão sobre ser de esquerda ou direita parece existir só no Brasil, e é verdade. Se tu vai na Europa e diz para uma criança de quarta série em Portugal, ou na Espanha, ou na Inglaterra, que o nazismo era de esquerda, as crianças vão rir da tua cara. Se você perguntar para um neonazista na Alemanha se ele é de esquerda, vai levar porrada. Exatamente isso. Eu sempre digo isso para as pessoas. Se tu quer mesmo saber se os nazistas são comunistas, vai num grupo neonazista, tem alguns no Brasil, e pergunta se por que eles são comunistas. Mas muito cuidado, certo? Porque é provável que a pessoa vai sair muito ferida, senão pior ainda. Essa falsa polêmica demonstra que o ensino de história é profundamente falho no Brasil. Olha só, sobrou até para mim. Também mostra uma profunda manipulação dos fatos, olha, manipulação dos fatos, quem diria, e um desprezo pela verdade, fake news, entre alguns setores do Brasil. Despreza a verdade, né, ao tratar o nazismo como de esquerda. Né? Falar de que o nazismo foi um movimento de esquerda é besteira completa, diz o embaixador da Alemanha, que é o embaixador do governo da senhora Angela Merkel, que é uma senhora de centro-direita, de um partido dos democratas cristãos, que é um partido conservador de centro-direita, que está no poder há mais de 10 anos na Alemanha. Né? E aí diz o embaixador da Merkel, aqui no Brasil, falar que nazismo foi um movimento de esquerda é besteira completa. Né, para George Westphal, reações negativas a vídeo publicado pela embaixada no Facebook são insignificantes se comparadas às positivas. O que ele está falando aqui? Que a Alemanha, em 2018, como forma de denunciar o crescimento do neonazismo na própria Alemanha e em países europeus, produziu um vídeo, né,
observando isso, chamando a atenção que a extrema-direita, os nazistas, estão de novo seduzindo parcelas da população. E esse vídeo foi publicado pelas embaixadas no mundo inteiro, e a embaixada no Brasil, a embaixada da Alemanha no Brasil, também publicou. E aí uma série de gente ficou bem louca, disse, como assim? Como é que a embaixada da Alemanha, o embaixador da Alemanha, estão falando que nazismo é de extrema-direita, não é de esquerda? Esses caras, esses alemães, não entendem nada de nazismo. Quem entende isso somos nós, brasileiros. Porque eles foram para o Facebook, né, e fazer postagens nas publicações da Embaixada da Alemanha dizendo as coisas mais absurdas do mundo, o que estarreceu a população alemã e a opinião pública europeia sobre a maneira que alguns brasileiros veem o passado, né? A constrangedora aula sobre nazismo dos brasileiros aos alemães, aquilo que eu estava falando, né? Os brasileiros querem ensinar para a Alemanha o que é nazismo, né? Tá aqui também, vocês podem ler depois no próprio vídeo. Polícia de São Paulo vê aumento de movimento neonazista e identifica grupos. Olha só, tá? Agora nós já estamos aqui em São Paulo, mas isso aqui é a BBC. A BBC é a maior empresa de comunicações da Inglaterra. BBC, matéria da BBC em português, de 2017. Polícia de São Paulo vê aumento de movimentação neonazista e identifica grupos. E aí o que diz a matéria? Policiais civis apreendem material de propaganda na casa de membro de grupo neonazista em São Paulo. A Polícia Civil vem detectando uma maior movimentação de grupos de caráter neonazista em São Paulo nos últimos meses. Entre os possíveis causas para essas tendências estão o cenário político do Brasil, o fortalecimento de partidos conservadores e de extrema-direita no exterior, neonazista, extrema-direita, e a situação de desemprego e instabilidade econômica, segundo policiais e especialistas ouvidos pela BBC. Né? A polícia está chamando a atenção de que o aumento, o fortalecimento de partidos de extrema-direita está tendo repercussão nos grupos neonazistas brasileiros, que estão mais ativos por conta disso. Né?